Estamos de volta, Mundial e você, chegando nesta tarde de quarta-feira para te fazer companhia num bate-papo importante, interessante e informativo. Estou recebendo aqui hoje a doutora Cíntia Borges. Bem-vinda. Obrigada, Samira. Obrigada por me receber. Obrigada a você por ter vindo e ter aceito o nosso convite para falar de um assunto tão importante. Você sabe, né? Quarta-feira é dia de falar de saúde e a doutora Cíntia Borges está aqui do meu lado. Ela é médica graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com especialização em nefrologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, também em Minas Gerais, e doutorado pela Unicamp em Clínica Médica Doença Renal Crônica. Idealizadora do projeto Educarrim, Saúde Renal para Todos. Então, você já percebeu que nós vamos falar de saúde renal, do Educarrim, né, doutora Cíntia? Isso. Muito bem-vinda, vamos falar do que você entende. Primeiro, eu quero conhecer o projeto Educarrim. Acho que antes de mais nada, isso é importante a gente conversar. Por que você decidiu por essa iniciativa? Você, como nefrologista, deve ver cada coisa no dia a dia. Conta um pouquinho pra gente dessa história. Então, Educarrim, guarda esse nome, hein, ouvinte? Bom, Samira, eu comecei... eu vou começar um pouquinho do começo. Do começo. Eu vim de uma família em que se eu não tivesse feito universidade pública, se eu não tivesse estudado universidade pública, talvez eu não conseguisse fazer medicina. Então, desde o meu primeiro grau, eu estudei em escola pública. E a gente sabe que escola pública é paga por imposto, trabalhador do bem, que trabalha todo dia. E é justamente essas pessoas que hoje, às vezes, não têm tanto esclarecimento, às vezes não têm tanto conhecimento sobre o que é doença renal. Uhum. E como eu usei, né, desse benefício de estudar em escola pública, com imposto de trabalhador, eu achei que eu teria que ter uma retribuição. Era uma forma de retribuir para essas pessoas o que eu recebi delas sem elas nem saberem que elas estavam me dando. E aí foi nisso que eu pensei no projeto e pensei nele como algo de informação, de educação. Porque eu acho que o que falta, não é só isso, falta muita coisa, mas eu acho que uma das coisas importantes para a gente poder prevenir doença é se educar sobre a doença. Porque se eu não sei o que é a doença, o que causa a doença, o que eu posso fazer para melhorar a saúde do meu rim, não tem como prevenir. A gente sabe que tem 2 rins. O máximo que a maioria sabe é isso. E às vezes não sabe nem onde é localizado. Exatamente. Não sabe. Às vezes a pessoa fala assim, mas nossa, ele perdeu o rim, mas ele perdeu os 2? Vem essa pergunta, né? Então, eu tenho diabetes. Diabetes é uma das principais causas de doença renal crônica que leva o paciente para hemodiálise. Mas aí o paciente às vezes pergunta, mas eu tenho 2, adoecer os 2? Sim, porque o diabetes é uma doença sistêmica que acomete os 2 rins. Os rins, eles estão localizados aqui, na região posterior das costas, né? Região posterior das costas. De vez em quando tem uma dorzinha assim, as pessoas falam, olha, deve ser o rim, né? E a gente precisa prestar atenção nesse órgão, né, sim, doutora Cíntia? Esse é um órgão vital. Sim, é um órgão vital. Né? É um órgão que se ele parar de funcionar, a gente não tem vida. E aí só que a gente tem a opção, né? No caso do rim, quando eu tenho uma insuficiência renal crônica, quando meu rim para de funcionar, eu tenho a opção de fazer ou hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou transplante renal. São as opções. E aí, não é fim da vida? Não é fim da vida. É encerrando um ciclo. Quem tem doença renal, olha, eu tenho doença renal, e agora? Eu vou fazer o que meu médico me orienta, vou ter todos os cuidados que eu preciso em relação a medicamento, alimentação, ao autocuidado, para que eu consiga ficar o maior tempo possível, mesmo com doença renal crônica, mas sem precisar fazer tratamento de hemodiálise, diálise ou transplante. Mas se eu chegar ao ponto de que meu rim perdeu completamente a função, aí eu vou para o tratamento
alternativo, né, o tratamento que é o que vai me manter vivendo, mesmo sem o meu rim não estar funcionando. E não é, e por que eu falo que não é fim da linha? Porque às vezes, né, isso é do passado, de coisas que vinham de antigamente, da gente ver gente que passa mal, gente que antigamente a gente perdia muitos pacientes quando começava a fazer diálise. Hoje a qualidade do tratamento de diálise é muito melhor. Então, a gente tem pacientes que vivem 10, 20, 30 anos e vivem muito bem fazendo hemodiálise. Então, por isso que encerrou-se um ciclo, que meu rim funcionava, mesmo não funcionando com 100% da capacidade, e eu perdi essa função e vou começar o meu tratamento de diálise. Mas eu continuo tendo uma vida normal. A diferença é que eu vou precisar de um aparelho que vai fazer a filtração do rim para mim. A função da diálise é filtrar. A função da diálise é substituir o rim. Então, ela vai filtrar o meu sangue das impurezas. Então, o meu rim é importante para retirar excesso de líquido, por isso eu urino, né, todos os dias. Então, eu não incho porque eu estou bebendo água e ele está filtrando o excesso de líquido. Ele filtra toxinas, ele filtra sais minerais, tipo sódio, potássio, cálcio, fósforo. Então, tudo que é em excesso, o rim põe para fora. Ureia, que é uma substância que acumula no sangue num nível muito alto, ela pode trazer alguns sintomas. Então, à medida que eu vou perdendo a função do rim, tudo isso vai ficando cada vez mais acumulado no sangue. Entendi. O sistema renal, ele é ligado ao aparelho urinário. Isso, o rim, ele faz parte do sistema urinário. Então, você tem um rim direito, um rim esquerdo, ureter direito, ureter esquerdo, que é como se fosse um canudo, né? Que liga, que vai até a bexiga. Na bexiga, a urina é armazenada, e aí, de tempos em tempos, eu tenho que urinar para poder esvaziar essa bexiga que passa pela uretra. Na mulher, a uretra é mais curta, né, anatomicamente, e do homem é um pouquinho mais longa. E o homem ainda tem a próstata no caminho entre a bexiga e a uretra, e por isso que alguns homens, às vezes, quando vão ficando mais velhos, né, a próstata vai aumentando de tamanho, e aí ela pode comprimir a uretra. Por isso que tem alguns homens que às vezes fazem retenção urinária por causa do aumento da próstata também. E aí não é porque o rim não está funcionando bem, é porque aonde é a saída final da urina está tendo um impedimento, né? Está tendo uma estenose, um aperto ali da próstata abraçando a uretra. Ele segura a urina ou ele não vai ao banheiro mais vezes? Daí ele tem vontade. Ele tem vontade, mas ele começa a ter que fazer mais esforço para urinar. E aí, porque aquilo começa a formar uma pressão muito grande. Aí a bexiga pode aumentar de tamanho, isso aumenta a pressão ali para o ureter, para o rim, e a longo prazo pode também causar uma disfunção no rim. Mas a curto prazo, se você identificar rapidamente, você pode tratar, às vezes tem que usar sondinha para poder refazer o canal, e aí você consegue resolver. Mas isso geralmente é o urologista que conduz, né? Porque é um tratamento de próstata, aí já não é o nefrologista, né, que faz isso. Olha a importância do rim e como ele está adaptado para receber todas essas impurezas do nosso corpo e trabalhar em conjunto. Ele trabalha em conjunto com outros órgãos, né? Ele na verdade, o cardiologista não concorda com isso, mas pra gente o rim é como se fosse o coração, né? Porque ele é importante, ele é tão importante quanto o coração. O coração é importante para bombear o sangue, para poder levar sangue para todas as partes vitais, né, do nosso corpo. Mas se a gente tivesse só coração, não tivesse rim, a gente não conseguiria funcionar, porque a gente não liberaria o que é em excesso, o que o nosso corpo não precisa e que a gente precisa colocar para fora. Exatamente. Né? Se vê uma pessoa na UTI, né? Uma das coisas que a gente faz é para ver se ela está urinando, se o rim está funcionando direito, do mesmo jeito que a gente quer saber como está a pressão cardíaca. Como que está o coração. Não é? São órgãos importantes. São. E, na verdade, a gente está falando do rim, mas ele também é um maestro de outros órgãos, né? Sim, o rim, Samira, ele tem muitas funções, né? Ele é importante para controle da pressão, ele é importante
para controle hídrico, né? Um balanço de volume. Ele é importante como um órgão que produz hormônios, então ele regula a produção de hemácias, porque ele produz uma proteína que chama eritropoetina, que é um hormônio, que ele é importante para aumentar a produção das células vermelhas do nosso corpo. Ok. Então, um paciente que, quando ele começa a ter disfunção do rim, além dele começar a reter líquido, além dele ficar hipertenso, ele pode ficar com anemia também, porque ele perde essa função da produção desse hormônio. Ele também regula a produção de vitamina D. Ele, então, é importante na nossa boa formação, na saúde dos nossos ossos. Então, geralmente, o paciente que perde a função do rim, ele também começa a ter algumas alterações tanto na formação dos ossos, como começa a calcificar em regiões que normalmente não é comum a gente ter calcificação. Então, por isso que geralmente os pacientes que têm doença renal crônica, eles têm como complicação doenças cardiovasculares. Ele pode infartar mais do que as pessoas que não têm doença renal, ele pode ter mais AVC, porque esse cálcio que deveria estar no osso, ele começa a se depositar nos vasos, dentro de órgãos vitais. Então, ele pode depositar na coronária, ele pode depositar dentro de uma artéria do cérebro, e aí o paciente começa a ter outras complicações. Uau. Então, não é só a doença renal crônica, né? É o que vem junto com ela. Né? E vem muito. Vamos falar de coisa prática, né? Olha como é importante. Obrigada por estar aqui hoje, tá, doutora Cíntia? Obrigada a você, imagina. Se eu olhar para o Educa Rim, vocês estão indo nessa iniciativa recente, né, do teu trabalho, no passo a passo. É uma boa retribuição para a sociedade. É um passo a passo. Quando eu falo em saúde do rim, saúde renal, automaticamente eu estou falando também da água, né? Sim, sim. Quanto eu estou bebendo água e o quanto essa água está sendo eliminada do corpo. E de que forma está sendo. Então, a minha pergunta agora é a respeito de água, tá? Ela tem realmente um papel importante no funcionamento do rim? Uhum. Tem? Água é vida. Água é vida. Água é vida. Né? Então, a gente... se o rim, ele é um órgão que faz a filtração, que passa líquido, passa sangue, e sangue também tem água, né? Também é líquido. Então, se eu tenho um sangue muito concentrado, eu também vou ter uma perfusão ruim do meu rim, e o meu rim pode também sofrer com essa desidratação. Se eu bebo mais água, eu estou deixando o meu sangue mais diluído, mais sangue está circulando no meu rim, e eu estou fazendo o meu rim funcionar mais. Então, eu estou fazendo ele trabalhar mais, fazendo ele filtrar mais. Então, isso é saudável. Só que não adianta também eu querer tomar 5 litros de água, que isso não faz muito sentido. Então, até lá no Educa Rim, a gente até colocou algumas quantidades. Em média, a gente deve tomar 2 litros de água. Mas isso varia de pessoa para pessoa, varia de dia, porque se é um dia que está muito frio, eu vou perder menos líquido pelo suor, pelo calor. Então, eu vou me desidratar menos. Então, talvez eu não preciso tomar tanta água. E aí vem a minha urina, que é o que a gente também está falando agora no Educa Rim. Dependendo da cor da minha urina, eu consigo perceber se eu estou hidratado ou não. Se a minha urina está amarela escura, muito escura, é porque eu estou mais desidratado. Minha urina está concentrada. Então, está na hora de tomar água. Mais desidratado. Mais desidratado. A urina bem clarinha é porque tem uma boa hidratação. É porque você está bem hidratado. Então, acaba que o nosso termômetro, né, visual de hidratado ou não hidratado, acaba sendo a urina. É claro que quem tem doença renal crônica, isso perde um pouco a importância, porque a urina fica diferente no paciente que tem doença renal crônica. Mas as pessoas que não têm doença renal crônica, só de olhar a cor da urina, ela sabe se ela está hidratada ou se ela não está hidratada. Perfeito. Se está muito amarelo, muito escuro, preciso tomar água. Se está um amarelo claro, é porque eu tô bem, estou hidratado. É claro que isso varia também no dia, né? Quando a gente acorda,
Geralmente você ficou a noite inteira dormindo, então você também não se hidratou. Então, a primeira urina do dia, geralmente, é uma urina que é um amarelo mais escuro, mais concentrado. É normal. É normal. Ao longo do dia, você vai tomando mais água, mais líquido, né? E aí, aquela urina vai ficando mais clara. Então, ao longo do dia, essa urina, a tendência normal é que ela vai ficando um amarelo mais claro. Se ela não ficou um amarelo mais claro, é porque você não cuidou da sua hidratação. Então, você precisa tomar mais líquido. Tomar água, né? Então, gente, é para tomar água. Tem a ver com o nosso peso? Não. A quantidade? Não tem. Não, a gente não faz muito essa conta porque o mais importante é você olhar sinais de hidratação, que aí a urina é uma delas, mas aí você olha, se seu olho está brilhando, se sua boca está com saliva, se sua pele não está ressecada, é porque você está bem hidratado. Agora, se está com a pele seca, a boca seca, o olho está aquele olho que está seco, você não está conseguindo nem fechar, nem formar lágrima, Entendi. É porque é um sinal de desidratação. Hoje o tempo está mais seco, eu sinto mais sede. Então, você está com a boca mais seca. É um indicativo, né? Pode ser um indicativo. Você falou da urina. A cor da urina é importante. A quantidade de vezes que essa urina é eliminada também é um indicativo da saúde do rim? Na verdade, a frequência é algo que pode variar de pessoa para pessoa também. E pode ser normal. Então, pode ter pessoas que bebem mais água, se hidratam mais e aí vão urinar mais vezes. Então, pode ser que ela vá 10 vezes no banheiro. E tudo bem. Agora, tem pessoas que se hidratam menos e vão 4 vezes. Também é normal. Então, não dá pra gente, nesse caminho, falar isso está errado e isso está certo. Mas o importante é você prestar atenção a qualidade da sua urina, né? Como que ela está em relação à cor, em relação a sintomas associados ao cheiro da urina. A urina, quando ela está muito concentrada, ela tem um cheiro mais forte. A urina, quando está mais diluída, ela tem um cheiro que é quase imperceptível. Entendi. Quando eu penso na saúde do rim, eu olho, né? A gente vai se conhecendo. Ai, meu coração tá acelerado, não tá? Eu não tô conseguindo respirar direito. Quais são os indicativos de que o rim tá com uma saúde legal ou não? Existem os indicativos além da hidratação e da urina? Na verdade, o rim é difícil, porque o rim é um órgão que é silencioso. Danadinho, né? Ele é silencioso. Ele então, não tem isso, né? Se ele está perdendo a função, a gente não sabe, a gente não consegue perceber. Só por exame? Só por exame. Aí geralmente é pelo exame de sangue, você dosa no sangue uma substância que chama creatinina. Então, geralmente a creatinina é que mostra pra gente se o paciente tem o rim funcionando normalmente ou não. Ele é danadinho, né? Então, não tem como, a não ser nos casos em que o paciente tem uma doença renal mais avançada, em que já está com uma doença mais próxima de fazer hemodiálise ou ter que fazer transplante, aí o paciente, ele pode ter inchaço nas pernas, ele pode começar a ter inchaço edema, né? Nos olhos, ele pode ser que aquele paciente comece a ficar muito cansado, que não consegue fazer muitas coisas, as coisas de rotina mesmo, que da vida dele ele já não consegue fazer. É um paciente que fica muito sonolento, é um paciente que pode perder o apetite, é um paciente que pode começar a ter sintoma gastrointestinal, diarreia, vômito, náusea. Acha que é o intestino, acha que é o estômago e pode ser o rim. Mas tem que tomar cuidado, porque assim, que às vezes a gente fala assim... Não fica tomando remédio não, hein, gente? Eu não gosto de ficar falando muitos sintomas, porque muitas doenças têm sintomas parecidos, muitas. Né? Então, é uma associação, você tem que olhar o todo, né? Então, você tem que olhar, olha, eu tenho fator de risco para ter doença renal crônica. Então, quando eu falo fator de risco, eu tenho hipertensão arterial há muitos anos, eu tenho diabetes há muitos anos, eu tenho história na família de alguém que tem doença no rim ou que já precisou fazer diálise. Isso são fatores importantes. Eu observei minha urina está diferente, ela está espumando, a minha urina está saindo sangue. Então, são sinais de que tem que acender a luzinha, olha, talvez eu tenha que ir no nefrologista para poder
saber como está a saúde do meu rim. Como fazer uma prevenção da saúde do rim? Por que a gente vai em algumas especialidades anualmente e o brasileiro, principalmente, eu vou falar do brasileiro, que é de quem a gente conhece, ele não tem esse hábito de visitar um nefrologista? Porque, na verdade, ele não sabe nem quem é o nefrologista. Né? Que nome, né, que deram? O nefro. Ai, o meu nefro falou, não é? Mas é porque, normalmente, quando o coração dói, você fala, eu vou no Vou no cardiologista. É. Ah, tô com dor de cabeça, tô meio esquecida, vou no neurologista. Nefrologista, gente, cuida da saúde dos rins e de que mais? Principalmente da saúde dos rins. Ele cuida da saúde dos rins, ele cuida de hipertensão arterial. Então, é um paciente, é um especialista que consegue ter um bom conhecimento de clínica médica no geral. Tá. Então, é um paciente que consegue cuidar do seu rim, prestando atenção em outras doenças que podem estar associadas ao rim. Agora eu tenho uma pergunta, até pra gente terminar, né? Porque outro dia eu ouvi uma menininha que tem 9 anos, que os pais comentaram comigo que ela estava com pedrinhas no rim. O que formam as pedrinhas? E 9 anos é bem precoce, né? Uhum, é muito precoce. Também é tudo. O rim sempre tem um fator de risco. Então, se tem história na família, né, de pessoas que usam, que já tiveram casos de pedra nos rins, pode ser que essa criança tenha. Mas hoje a gente tem uma geração, infelizmente, que não come bem, que se alimenta de muitos alimentos processados, com excesso de sal, abusa de alimentos proteicos, né, hambúrguer, carne, fritura. Isso tudo aumenta, e além de refrigerante, mais refrigerante do que água, do que suco de água natural, alimentos que são, produtos que são industrializados. Então, isso tudo interfere muito nos sais minerais que a gente tem no corpo normalmente, e que o rim ajuda a filtrar o que está em excesso. E aí, se eu tenho uma oferta muito grande desses sais, ou mesmo de alimentos com proteína, eu vou ofertar, eu tenho um excesso circulando ali no meu sangue, sendo filtrado pelo rim, de fosfato, de cálcio, de ácido úrico. E isso tudo são sais que constituem esses cálculos. Então, se eu tenho uma oferta muito grande, que chega em grande quantidade ali no rim, e principalmente se for uma pessoa que se hidrata pouco, que isso é muito importante, aquele líquido vai levar mais tempo para ser excretado. Então, ele fica ali circulando dentro do sistema urinário, dentro do rim, dentro das vias urinárias, e isso dá tempo deles se associarem e formarem os cálculos. Danadinhos. Eu imagino que o Edu Carrinho vai falar das pedrinhas, né? Vai falar das pedrinhas. Não tem como não falar, né? Vai falar em breve. Não é? Mas é tão comum, né? É comum. Mas, de novo, assim, se a gente cuidar da nossa alimentação, não é garantia de que eu não vou ter. Pode ser que eu tenha. Mas se eu me hidratar, se eu comer fruta, se eu comer verdura, se eu diminuir o sal da minha alimentação, a chance de que eu desenvolva, que se formem cálculos ou pedras nos meus rins vai ser menor. Muito bem. Agora, tem uma coisa, Samir, que a gente não falou aqui, mas eu acho importante. Que quando eu falei de fator de risco para doença renal crônica, não sei se a gente vai poder encaixar isso aqui. Além de diabetes, hipertensão, que são doenças que aumentam a chance de ter doença renal, hoje a gente tem muita gente abusando de anti-inflamatório. Acho isso uma informação muito importante. E hoje tem muita gente tomando anti-inflamatório como se fosse analgésico. Dipirona, paracetamol. Dipirona e paracetamol, de vez em quando, não tem problema. Mas tem muita gente usando diclofenaco, nimesulida, naproxifeno, que são anti-inflamatórios, que não são medicamentos para serem usados todos os dias. São medicamentos que você usa quando você tem uma torção, quando você fratura alguma parte do seu corpo, o ortopedista te prescreve. Olha, você vai tomar esse medicamento, que é um anti-inflamatório, por uma semana. Mas só uma semana, não precisa tomar mais que isso. E aí, como a gente tem muita gente malhando, fazendo muita atividade física, às vezes por causa de trabalho mesmo, fica com dor, ou dor muscular, ou porque realmente
tem um trabalho que faz a pessoa ficar muito cansada, ela acaba tomando anti-inflamatório por conta própria. E é uma medicação que a gente não precisa de receita. É verdade. Então, você vai na farmácia, você compra esses medicamentos que são... que às vezes não está lá escrito anti-inflamatório, mas dentro da fórmula, né, tem lá cafeína, diclofenaco e paracetamol. Então, tem lá o anti-inflamatório junto. Tem. E às vezes a pessoa toma todo dia e não sabe que ela está fazendo mal para o rim dela. Saúde do rim. Saúde renal. Olha o quanto é importante a gente saber disso. Não falamos nem metade, né? Doutora Cíntia Borges, quero agradecer sua presença aqui hoje. Obrigada, Samira, obrigada. Foi muito esclarecedor. Já está convidada a voltar mais vezes para a gente falando. Quem quiser acompanhar o projeto Educarrim, qual o caminho? A gente tem alguns canais, né? Um é o Instagram, é @educarrim, tudo minúsculo. Facinho. Tem no Facebook, Educarrim, separado, né? Educa com E maiúsculo e rim com R maiúsculo. E tem um canal no YouTube também, que é Educarrim. do Educarrim. Projeto Educarrim, é só procurar, vai lá no Instagram, Educarrim, no Facebook, Educarrim tudo junto. No Facebook, Educarrim, são 2 palavras, e no YouTube, Educarrim. Eu acho que é super importante a gente se informar, se esclarecer e cada vez mais a gente tomar posse da nossa saúde, do nosso corpo. Porque a gente o autocuidado, né, depende da gente, não depende do médico. É importante você ir no médico para ele te orientar, é importante, mas quem toma decisão, quem escolhe se cuidar é a gente. E se eu tenho informações, eu vou passar para o meu médico essas informações. Sim. Obrigada, viu, doutora Cíntia? Obrigada a você, Samira. Obrigada. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tô aqui de novo com o Mundial e você. Um grande beijo, até lá.